Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-ETAF, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. Implacável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala, turma Implacável, eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos, e estamos iniciando agora mais um evento gratuito neste canal, dedicado ao concurso público da Guarda Municipal de Parnamirim, em que nós vamos pegar questões cobradas no último concurso da Banca FUCERN para a Guarda Municipal do município de Parnamirim e extrair o máximo de conhecimento possível delas, de modo que assim você consiga ter essa degustação do que a Implacável Concursos oferece para você lá na nossa plataforma, assim como também você entender como é que a banca costuma cobrar na sua prova sobre os assuntos indicados, tá bom? Bom, queria pedir de você logo de imediato que deixasse seu like no nosso vídeo. É muito importante esse seu engajamento, pois o máximo de engajamento em aulas como essas aqui vai fazer com que a Implacável Concursos ofereça mais e mais conteúdo gratuito para você. Precisamos desse seu retorno, tá bom? Então deixa seu like, se inscreve no canal caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, pois na Implacável Concurso nós temos muito conteúdo gratuito de qualidade. E se você está assistindo essa aula em outro momento, deixa seu comentário aí embaixo, o que é que você achou da aula, pede aí alguma coisa a mais, eu estou estudando para o concurso da Guarda Municipal tal, pede aí, deixa a sua solicitação nos comentários, deixe o máximo de engajamento nesses vídeos, pois de fato isso vai ajudar a manutenção de projetos como esse. Pessoal, como eu disse para vocês, meu nome é Samuel Marques e aqui eu quero deixar o meu Instagram também, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo, já me põe à sua disposição por lá, tá bom? E aí eu passo com vocês já para a nossa primeira questão. Olha lá, ó, cobrada também na prova da Guarda Municipal de Parnamirim, passada de 2019. Todas as que eu vou trazer aqui são da prova passada. Olha lá o nosso enunciado. O artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil frisa que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de acordo com a Constituição. Sobre a segurança pública, à luz do texto constitucional, marque a alternativa correta. Bom, vamos entender agora como é que a banca costuma cobrar em prova. Olha essa questão sobre segurança pública que interessante, tá? Item A. São órgãos da segurança pública municipal, a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Guarda Municipal, onde houver. Pessoal, Polícia Federal é órgão de segurança pública federal, não é? Polícia Civil é estadual ou distrital. Segurança pública municipal não se aplica para cá nessa perspectiva. Obviamente o item A está falso, tá? E aí, só para trazer um esclarecimento importante para você, essa questão falou de acordo com o texto constitucional. Guarda Municipal, como você sabe, é órgão de segurança pública, isso já foi definido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas Guarda Municipal não foi indicada na Constituição expressamente como órgão de segurança pública. O que o Supremo fez foi simplesmente atribuir à Guarda Municipal essa condição também, pois ela faz parte de uma lista de órgãos presente lá no SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública, uma legislação específica que traz essa regulamentação, tudo bem? Então, Guarda Municipal é órgão de segurança pública municipal, porém não está presente no texto da Constituição, essa ideia ela é importante para todos nós. Item A, ele está falso. Olha o item B, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pelos estados, opa, já está falso. Porque se eu falo estados,
não é aqui a manutenção da Polícia Ferroviária Federal. Se a gente observar, a Polícia Ferroviária é federal porque ela é mantida pela União, o que torna falso o item A, o item B, tudo bem? Mas continua. E estruturado em carreira pela União, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Todo o resto está ok. O problema foi indicar que a Polícia Ferroviária Federal é um órgão dos estados, não é, é da União. Por essa perspectiva, o item B está falso. Olha lá comigo, por favor, o item C. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária. Ok. E a apuração de infrações penais, inclusive as militares, é? Nada disso. O texto do artigo 144, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, indica que, exceto as militares, porque infração penal de natureza militar não é de competência da Polícia Civil. Ela não é atribuída para a Polícia Civil nem para nenhum outro órgão aqui na Constituição Federal. Mas na legislação atribui-se para a Polícia Militar essa atuação, né? Mas enfim, isso é outro raciocínio fora da Constituição Federal. Item C está falso. Exceto as militares, infração penal de natureza militar não é de competência da Polícia Civil. E eu passo com você agora para o nosso item D. Olha o item D. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares de reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Bom, cheguei ao item correto. Esse item está correto de acordo com o que dispõe o artigo 144, parágrafo 6º da nossa Constituição. E aqui nós temos então essa condição de que PM e Corpo de Bombeiro Militar são forças auxiliares de reserva do Exército, no sentido de que se o Exército não tiver efetivo suficiente, pode-se fazer ali a chamada, né, de policiais militares e bombeiros militares para tal. Aqui está até incompleto, mas não está incorreto, né? O item D é o gabarito. Está incompleto porque faltou indicar a Polícia Penal dos Estados e do Distrito Federal, que essas polícias penais também são subordinadas ao governador. Mas o fato de não ter citado não deixou errado aqui as informações, por isso que o item D de dado é o gabarito da nossa questão. E aqui eu tenho então uma questão puramente literal. Para você que conhece a literalidade do texto da Constituição, é uma questão moleza. Por isso, coloque nos seus estudos uma análise de literalidade sobre os aspectos indicados no edital, pois eu garanto para você que isso vai fazer total diferença na sua preparação. Tudo bem? Bom, primeira questão, item D. Já passo com vocês para a nossa próxima questão, porque são muitas. Olha lá, ó, segunda questão. Sobre o estado de sítio, a Constituição Federal de 88 prescreve que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, assim como em caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Ainda sobre o estado de sítio, de acordo com o texto constitucional, é correto afirmar que, pessoal, só para a gente entender, tá? O estado de sítio, assim como o estado de defesa, que foi ali também citado, são duas medidas excepcionais aplicáveis em situações de crise no nosso país. Existem motivos que determinam a sua aplicação. Quando a gente fala, por exemplo, do estado de defesa, que é uma medida mais branda, ele é aplicável quando? Em caso de grave e iminente instabilidade institucional ou então de calamidade de grande proporção da natureza. Situações ali que são de crises para o nosso estado. Só que o estado de defesa ele tem uma compreensão mais branda, uma vez que o estado de defesa ele somente é aplicável em localidades certas e determinadas. Já o estado de sítio, cuja abrangência em regra é nacional, é aplicável nas situações indicadas no enunciado dessa questão. Em caso de comoção grave de repercussão nacional, comprovada ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, em caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, de fato, pessoal, o estado de sítio é mais gravoso, mas é uma medida excepcional. E essas medidas excepcionais garantem o quê? Garantem com que o governo brasileiro possa adotar medidas coercitivas limitantes de direitos que normalmente não podem ser limitados, de modo, então, assim, superar tais crises institucionais ou ambientais ou naturais, enfim, simplesmente é a perspectiva que a gente deve indicar. Tudo bem? Vem cá comigo, por favor, para a gente analisar os nossos itens. O item A diz assim, ó, o decreto do estado de sítio indicará sua duração. Correto, tem que indicar a duração.
as normas necessárias à execução, beleza? E as garantias constitucionais que ficaram suspensas. Essas são as medidas coercitivas que eu falei. E depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Bom, pessoal, o item A está todo correto. Se você observar, o item A ele tem previsão lá no artigo 137 da nossa Constituição Federal, na perspectiva indicada lá no parágrafo único, tá bom? No caso aqui em específico, só para a gente colocar, não é nem o artigo 137, é o artigo 138 da nossa Constituição Federal. Aqui foi uma afirmativa de caráter bem literal também, assim como foi aquela questão passada. O item A já é o nosso gabarito, mas vamos observar os outros pontos para a gente destacar o que é que está errado neles, tá bom? Então, item A é o gabarito que a gente vai associar como resposta da segunda questão. Olha o item B, pessoal. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente da Câmara dos Deputados, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Cuidado, tá? Não é o presidente da Câmara dos Deputados, e sim o presidente do Senado Federal. Professor, como assim? Por que não é o da Câmara dos Deputados? Vou dizer para vocês, pessoal. É porque, olha, no Congresso Nacional nós visualizamos a existência de 2 casas legislativas. Isso, inclusive, vai ser explorado por nós daqui a pouco em questões sobre o Poder Legislativo, tá? E essas 2 casas legislativas são quais? A Câmara dos Deputados, essa dá com buquinha para cima, e o Senado Federal, essa dá com buquinha para baixo. Para quem não sabe, cada uma das casas tem seu respectivo presidente. E aí existe o presidente da Câmara e existe o presidente do Senado. Só que também existe o presidente do Congresso Nacional. E você vai entender que o presidente do Senado Federal é o mesmo presidente do Congresso Nacional. Sabia disso? Presidente do CF é igual ao presidente do Congresso Nacional. A nossa Constituição impõe que é o mesmo presidente. Logo, quem é que convoca o Congresso Nacional? O seu presidente. E quem é o presidente do Congresso Nacional? É o presidente do Senado Federal. Por isso que o item A, o item B, ele está falso. O item A já é o gabarito da nossa questão. Tranquilo? Bom, olha lá o item C. Durante o estado de sítio, o Congresso Nacional permanecerá em recesso parlamentar até o término das medidas coercitivas. Claro que não. Segundo determina o texto da nossa Constituição, lá no artigo 138, parágrafo 3º, o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas. Não pode entrar em recesso nessa perspectiva. Falso item C, tá bom? Até porque o Congresso Nacional ele está ali até para fazer uma condição de fiscalização sobre tais medidas. Errado o item C. Item D. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Senado Federal decidir por maioria simples. O que está errado, pessoal, porque quem decide sobre isso daqui é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional não se confunde somente com o Senado Federal. Então, por favor, pessoal, é errada essa disposição, tá bom? Tá falso esse ponto aqui, pois quem decide é o Congresso Nacional. E o entendimento a ser utilizado nessa perspectiva é que o Congresso Nacional ele aprovará a utilização da medida aqui tomada durante o estado de defesa ou estado de sítio, pessoal, não por maioria simples, mas sim por maioria absoluta, e seria outro ponto que está errado, tá bom? Então, item D está fora, item A, de fato, é o gabarito da nossa segunda questão, tranquilo? Passo com vocês agora para a nossa próxima questão, olha lá a nossa terceira questão. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 127, o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Sobre tal instituição, assinale a alternativa correta. Olha, só para explicar para vocês, tá? Ministério Público não é órgão do Poder Judiciário. Ministério Público é o que nós chamamos por função essencial à Justiça. Nós temos 4 funções essenciais à Justiça. A Justiça, a gente costuma até lembrar delas a partir da sigla do DAMA. Já ouviram falar? Até colocar aqui para vocês, tá? Ó, funções essenciais à Justiça. Funções essenciais à Justiça. São 4 funções essenciais à Justiça que nós vamos considerar. E aí, como eu disse para você,
costumamos lembrar das funções essenciais da Justiça a partir da sigla do DAMA. DAMA. E esse DAMA por quê? Porque a gente vai conseguir lembrar de 4 funções essenciais. Nós temos a Defensoria Pública. Além da Defensoria Pública, você vai encontrar a Advocacia Pública. Advocacia Pública. Além da Advocacia Pública, você vai encontrar o Ministério Público. Ministério Público. E além do Ministério Público, você vai encontrar a advocacia privada ou particular. A advocacia privada ou particular. Essas são 4 funções essenciais da Justiça. E essas funções essenciais da Justiça não é órgão do Poder Judiciário, tá bom? São diferentes dos órgãos do Poder Judiciário. A gente entende que elas são essenciais à Justiça, por quê? Porque cada uma delas tem a competência de provocar a atuação do Poder Judiciário. Por isso que elas são essenciais à Justiça. E eu não posso confundi-la com os órgãos do Poder Judiciário, tranquilo? Mas, professor, isso é cobrado na minha prova? É, pessoal. No edital, quando se estabeleceu ali sobre organização dos poderes, para quem não sabe, o título referente à organização dos poderes envolve também o assunto funções essenciais da Justiça, embora elas não sejam poderes, né? Elas são ali funções essenciais para provocar a atuação do Poder Judiciário. Por isso, é um tema interessante também para o nosso estudo. E lembrando, todo esse curso aqui completo você encontra na plataforma da Implacável Concursos, e para melhores informações você pode buscar na descrição deste vídeo, tudo bem? Bom, vem cá comigo, por favor, para a gente então visualizar esta questão. Olha o que é que diz o item A, pessoal, da nossa terceira questão. Os Ministérios Públicos dos Estados, do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma de lei respectiva, para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos. Vedada a recondução. Opa, aqui tornou falso. Em um caráter literal, tornou falso porque é permitida uma recondução. Assim destaca o texto da nossa Constituição Federal. Você consegue encontrar essa informação lá no artigo 128, parágrafo 3º, tá bom? Uma recondução presente no artigo 128, parágrafo 3º. Para quem não sabe, o chefe do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, ele é chamado por Procurador-Geral de Justiça, enquanto o chefe do Ministério Público da União é chamado por Procurador-Geral da República, tudo bem? Bom, aqui no caso, item A está fora, falso, passa para o nosso item B. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a dependência funcional e financeira. Opa, dependência funcional e financeira não, tá? A independência funcional. Item A, item B tá falso. E só para trazer aqui para vocês essa informação, para vocês deixarem anotado no seu material, falou em princípios institucionais. Princípios institucionais. E aí eu vou até alargar logo esse raciocínio. Tanto para o Ministério Público quanto para a Defensoria Pública, aí eu vou colocar ó, MP, Ministério Público, e DP, que é Defensoria Pública. Você vai olhar para os seguintes princípios institucionais. Você vai lembrar do UI. Como assim, professor? UI. UI porque nós temos 3 princípios institucionais, que são a unidade, a indivisibilidade, e também encontramos como princípio institucional a independência funcional. Esses são os princípios institucionais indicados no texto da nossa Constituição, tanto para o Ministério Público quanto para a Defensoria Pública. E aí, para lembrar deles facilmente, você adota a regra do UI. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Isso é exigido como a gente está visualizando nessa questão, né? Portanto, o item B está fora, está errado, porque no caso, dependência funcional não, é independência funcional. Olha lá o nosso item C. A destituição do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida da autorização da maioria absoluta do Senado, eis o item correto. Isso na forma do que dispõe o artigo 128, parágrafo 2º da nossa Constituição. Sabe o que é interessante, pessoal? Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, ele é nomeado pelo presidente.
dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos e, ao ser nomeado pelo presidente, precisa que ele seja aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Isso para nomear. E também para destituir. Assim, então, a gente vai trazer esse raciocínio único tanto para nomeação quanto para destituição do PGR, que é o Procurador-Geral da República. 128, parágrafo 2º, é o artigo que fundamenta tal disposição. Pode marcar o item C. O item D vai dizer assim, ó, são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a divisibilidade e a independência funcional. Opa, tá fora, porque a gente já visualizou que princípios institucionais são o UI, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Com isso, então, o gabarito da nossa terceira questão, item C de casa. Questão interessante, mas mais interessante mesmo é a gente perceber a perspectiva de cobrança da banca FUNSERN na sua prova, pessoal. É uma cobrança literal, nenhum raciocínio jurídico foi estabelecido aqui de modo que tirasse a gente da caixa, né? Tudo de forma literal, copiado e colado do texto constitucional. Por isso, coloca na sua preparação a leitura do texto constitucional em todos os pontos do nosso edital, pois, de fato, isso vai ser exigido de vocês. Tranquilo? Bom, passo em frente com vocês agora para a nossa quarta questão. Olha lá, ó. A respeito das regras constitucionais sobre os deputados e senadores, assinale a alternativa correta. Regras constitucionais de deputados e senadores você vai encontrar lá no artigo 53 da Constituição. E deixa eu logo estabelecer para vocês o raciocínio, tá, sobre isso. Só passar aqui para o nosso próximo slide, daqui a pouquinho a gente volta para ali, para a quarta questão. Lá no artigo 53 trata, pessoal, sobre o famoso Estatuto do Congressista e lá em específico fala das imunidades parlamentares. Para quem não sabe, os parlamentares, eles têm algumas imunidades para o exercício de suas funções. Essas imunidades todas estão destacadas no artigo 53. E aí, só para a gente entender, imunidade parlamentar é sinônimo aqui para nós de garantias. São garantias parlamentares. E essas garantias parlamentares, elas são exercidas para o fiel exercício da sua função. Até porque o parlamentar ele tem que ter aquela condição de liberdade maior para poder discutir ideias, né? Discutir opiniões ali dentro do Congresso Nacional, que provavelmente ali se tornarão projetos de lei, né, leis, e assim então farão parte da nossa sociedade. Essas garantias servem para trazer para eles ali algumas imunidades para o exercício de função, tudo bem? E nós temos duas imunidades parlamentares configuradas no texto da Constituição. Nós temos no caput do artigo 53 as chamadas imunidades parlamentares materiais ou material. Nós encontramos no caput do artigo 53 da Constituição. Para quem não sabe o que é caput, nós estamos diante aqui da cabeça do artigo, tá bom? Já lá no parágrafo 1º ao parágrafo 8º, nós encontramos as imunidades formais, parágrafos 1º ao 8º. Tudo bem, imunidade material, só para a gente entender, corresponde a uma condição de inviolabilidade civil e penal por opiniões, palavras e votos. Civil e penal por opiniões, palavras e votos. O que é garantido aos parlamentares, tá bom? Então eles têm inviolabilidade civil e penal por suas opiniões, por suas palavras e por seus votos. Já quando a gente tratar das imunidades formais, elas são formais porque elas correspondem à forma, a procedimento. São imunidades procedimentais, assim podemos entender. E vamos visualizar que as imunidades formais, pessoal, elas são aquelas correspondentes às regras de prisão, de processo e de julgamento. Deputado federal e senador não será preso, não será processado e nem serão julgados como qualquer um de nós. Eles têm algumas imunidades aplicáveis em razão disso, tudo bem? Assim como também não são obrigados a testemunhar e aí vai. E aí eu trago para vocês essas compreensões, mas eu quero indicar aquilo que essa questão ela vai trazer por pertinente. A questão ela vai afirmar de forma repetitiva sobre o momento em que essas imunidades são conferidas e eu quero estabelecer para você. Quando a gente fala da imunidade material, ela responde, pessoal, como condição de inviolabilidade civil e penal por opinião, palavra e voto, e obviamente ela somente é garantida quando no exercício da função. E aí o entendimento é que esta daqui é garantida desde a posse.
Então, a partir do momento em que o parlamentar toma posse, ele passa a ter a imunidade material. Já as imunidades formais, essas aqui elas vão acontecer no momento anterior. Para quem não sabe, o texto da nossa Constituição anuncia regras específicas para prisão, processo e julgamento em um momento anterior à posse, em que se diz lá que é desde a expedição do diploma ou desde a diplomação. Colocar aqui, ó, desde a diplomação. Professor, o que é que significa essa tal de diplomação? Diplomação, pessoal, é um ato que antecede a posse. No processo eleitoral, para quem nunca ouviu falar, nós temos fases. A diplomação é como se fosse, entre aspas, o que vai acontecer com vocês antes da sua posse. É a nomeação, é como se fosse, entre aspas, a nomeação. Só que na justiça eleitoral nós chamamos de diplomação, porque o candidato foi eleito e ele recebe um diploma da justiça eleitoral indicando por quantos votos ele foi eleito para tal cargo. Tudo bem? Com esse diploma ele pode tomar posse. Então, se você reparar, as imunidades formais, essas que envolvem regras de prisão, processo e julgamento, elas são garantidas antes do indivíduo tomar posse. Logo, repara aqui comigo, por favor, na nossa questão. Primeiro item, os deputados e senadores serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, assim como sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam essas informações. Não, lá na Constituição diz que eles não serão obrigados a testemunhar. Isso está lá no artigo 53, parágrafo 6º. Já está errado aqui o item A. Olha o item B. As imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução de medidas. Olha, pessoal, esse item aqui está correto, sabia disso? Essa disposição você vai encontrar lá no artigo 53, parágrafo 8º. Autoriza-se sim a suspensão de imunidade, só que essa suspensão ela só pode acontecer conforme determina o texto da Constituição, se autorizada mediante 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e se for relacionado a atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional. Então é possível suspender a imunidade, o item B de bola é o gabarito da nossa questão. Mas vamos analisar o resto dos itens, olha lá o item C. Desde a posse, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Repara aqui, regra de prisão ela é garantida a partir de quando, hein? Da diplomação. Logo, esse item aqui está fora. O erro está em posse. Olha, essa disposição você encontra lá no artigo 53, parágrafo 2º. E lá diz que é desde a expedição do diploma, desde a diplomação, tornando falso o item C. O item D diz: desde a apuração final dos votos, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Pessoal, errado também é desde a diplomação, mais uma vez o artigo 53, parágrafo 2º sendo aplicado aqui. Sempre que a gente tratar das imunidades formais, elas serão garantidas a partir da diplomação. E diplomação é um momento antecedente à posse. Tudo bem? Esse raciocínio ele é bem importante para todos nós. Com essas considerações, quarta questão, item B de bola, e eu já passo com vocês para a nossa próxima questão. Olha aqui, tá, pessoal? Considerando as previsões constitucionais sobre o Congresso Nacional, é certo afirmar que, olha, só para a gente estabelecer, Congresso Nacional, mais uma vez falando, é o órgão legislativo da União. O Congresso Nacional é composto por duas casas legislativas. São elas a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Congresso Nacional ele tem sua atuação, pessoal, para definição de criação de leis e exercício de fiscalização de atos, como via de regra. Mas o Congresso Nacional também pode exercer, né, mediante seus órgãos ali, atribuições que são atípicas para o Poder Legislativo, como administrar, como também julgar. A gente sabe que isso existe. E essa perspectiva ela é interessante para a gente observar, então cuidado. Não confunda Congresso com Congresso Nacional com Câmara nem com Senado. Cuidado, porque se observarmos, existe uma perspectiva que sempre que a gente fala de Câmara é só essa casa, sempre que a gente fala de Senado é só essa casa, mas quando a gente fala de Congresso Nacional é a reunião das duas casas legislativas. Então, se a gente observar em determinação de competências, aqui nós temos, na verdade,
3 casas legislativas que exercendo competências. Temos competências da Câmara, competências do Senado e competências do Congresso Nacional. É isso que a gente vai verificar para cá, tudo bem? E com essa condição, então, vem aqui para a nossa questão, por favor. Lá diz, ó, o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, com cada legislatura tendo a duração de 4 anos na Câmara e 8 anos no Senado. Pessoal, cuidado, por favor. A palavra legislatura, ela não pode ser confundida aqui por nós, tá? O que é que acontece? Legislatura tem previsão lá no parágrafo único do artigo 44 da nossa Constituição. Colocar aqui, ó, artigo 44, parágrafo único. E quando eu trato de legislatura, nós vamos visualizar simplesmente o período de 4 anos de desenvolvimento da atividade do Congresso Nacional. Por que eu não posso confundir legislatura? E aí eu coloco aqui para você que é diferente de mandato, pessoal. É porque quando eu falo em mandato, a gente vai visualizar uma compreensão totalmente diversa. O mandato, ele vai ser diferenciado em razão do cargo específico. Nós temos cargos de deputados federais no Congresso Nacional, que são aqueles que compõem a Câmara dos Deputados, e temos cargos de senadores. E aí a ideia que eu quero que você visualize é a seguinte, tá? Falou do cargo de deputado federal, o mandato terá a duração de 4 anos igual ao período de uma legislatura. Mas falou do cargo de senador, o mandato será de 8 anos. Compreendendo assim, então, a perspectiva que na Câmara dos Deputados, um deputado tem um mandato correspondente a uma legislatura. Porque legislatura é o período de 4 anos de funcionamento do Congresso Nacional. Já o Senado Federal terá por mandato, os senadores, 2 legislaturas. E aí, na perspectiva de entender que legislatura é de 4 anos. Agora, o mandato pode ter tempo superior. Logo, no caso do Senado Federal, ele vive ali 2 legislaturas, enquanto a Câmara dos Deputados vive apenas 1 legislatura. Mas, professor, e o que é a legislatura? Legislatura é entendido como o período de composição do Congresso Nacional durante a sua atividade. Se você reparar, pessoal, a cada 4 anos nós temos novas eleições. Novas eleições essas que renovarão por completo os mandatos dos deputados federais e de forma parcial o dos senadores. Até porque senador terá eleição para o Senado a cada 4 anos e essas eleições elas serão diferenciadas a partir da fração indicada. Pois a nossa Constituição diz que alternadamente nós teremos eleições para o Senado de 1/3 e de 2/3. Se são 3 senadores, tem ano que a gente vota em apenas 1 senador e tem eleições que a gente vota em 2 senadores. É nessa perspectiva então que se aplica, tudo bem? Estou trazendo esse raciocínio para mostrar que de fato o item A está fora. O Congresso Nacional é composto por Câmara e por Senado. Mas a legislatura, ela tem a duração de 4 anos. O que muda, pessoal, é o mandato. Se falasse que mandato estava tudo ok. Tudo bem? Olha o item B, por favor. O número total de deputados, bem como representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior das eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 10 ou mais de 80 deputados federais. Opa, tá? Essa disposição, ela está equivocada, pessoal. Quando a gente visualiza o texto do parágrafo 1º do artigo 45 da nossa Constituição Federal, nós vamos visualizar que se estabelece um mínimo e um máximo para o número de deputados federais, de fato. Mas o mínimo é de 8 deputados federais. Já o máximo será de quê, pessoal? De 70, tá bom? Então, o mínimo de 8 e o máximo de 70 deputados federais. Então, aqui numa perspectiva literal, o que a gente está percebendo é que está errada aqui a compreensão de número de membros na Câmara dos Deputados indicada. Bom, item B está fora por conta dessa condição. Item C, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional. Já está errado porque é o princípio majoritário indicado, tá? E de 8 em 8 anos também está falso,
Porque sabemos que as eleições no Senado Federal serão a cada 4 anos. O que acontece é que o mandato é de 8 anos e o Senado Federal é eleito pelo sistema majoritário. Essa perspectiva você consegue encontrar lá no artigo 46 da nossa Constituição, logo tornando falso o item C. E o item D deve ser o gabarito da nossa questão. Olha lá, ó, o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, tendo cada legislatura a duração de 4 anos. Agora sim, está correto, pode marcar o item D como gabarito da nossa questão. Tranquilo? Bom, pessoal, essas 5 questões, elas foram aqui exatamente metade da prova da Guarda Municipal de Parnamirim de 2019. Com essas 5 questões, a gente consegue perceber qual é a perspectiva da banca examinadora ao cobrar sobre esses assuntos. É uma perspectiva totalmente literal. Gostaria de desafiá-lo a resolver as demais questões da banca FUNCERN da última prova da Guarda Municipal de Parnamirim, pessoal. E você pode pegar todas essas questões aqui no material que vai ficar à sua disposição, tá bom? Eu vou colocar logo as 10 questões no material. A gente está resolvendo essas 5 questões, como essa amostra aqui da Implacável Concursos no nosso canal do YouTube. Vou deixar as demais questões e quero que vocês resolvam essas outras questões, tranquilo? Bom, resolvam para perceber como de fato as questões cobradas aqui pela banca FUNCERN são questões de caráter literal. Não tem muita dificuldade, o que você precisa é conhecer do texto constitucional. É fácil isso? Não, mas eu quero pedir algo de vocês. Eu quero pedir de vocês uma leitura frequente do texto constitucional e bastante repetição. Sabe por quê? Porque no meio do concurso público, pessoal, a gente já aprendeu uma coisa. Não passa aquele que mais aprendeu, não. Passa, na verdade, aquele que mais lembra na hora da prova. Esse é um problema bem grande. Tem gente que estuda aqui na Implacável Concurso ou em qualquer outro lugar do Brasil e aprende coisa pra caramba, coisas que você pensa que nunca aprenderia. O problema é chegar lá na hora da prova e não lembrar. Então, para você lembrar, você precisa de muita repetição. A vantagem de estar aqui na plataforma da Implacável Concurso é porque a gente fornece tudo isso para você. A gente traz um material adequado, um material atualizado, em que você pode ler de forma tranquila e repetitiva, em que você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e onde você quiser. Enfim, é sempre importante essa repetição, pois essa repetição vai ajudar na sua assimilação e lá na hora da prova você vai garantir a aprovação, né? Até rimou. E aí, pessoal, antes de a gente encerrar nossa aula, eu gostaria de deixar para vocês mais uma vez o meu Instagram, @profsamuelmarques, pois caso você queira acompanhar outros eventos gratuitos que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos, busca lá no meu Instagram, tá bom? Que eu sempre divulgo essas informações. Não deixe de seguir o canal da Implacável Concursos, clica aí em inscrever-se, ativa o sininho das notificações, porque como esta aula, outras muito mais serão disponibilizadas para vocês gratuitamente aqui no canal. Deixa seu like no nosso vídeo, é muito importante esse seu engajamento, como eu já tinha falado, e também venha ser aluno da Implacável Concursos. Se você quiser ter melhores informações, inclusive ter ali acesso, né, à nossa equipe para ali tentar algum desconto, alguma coisa do tipo, fala nesse número de WhatsApp aqui embaixo, tá, com a central de vendas, entra no grupo para a Guarda Municipal de Parnamirim, pois fazer parte desse ecossistema que é Implacável Concursos vai ajudar demais você na sua aprovação, tá bom? No mais, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, muito obrigado. Agradecer a Implacável Concursos por mais esse convite de estar aqui com vocês e desejar a todos vocês uma excelente preparação. Um forte abraço e a gente se encontra em outra oportunidade aqui na Implacável Concursos. Valeu, pessoal, e vamos em frente, vamos junto, porque juntos nós somos implacáveis. Valeu!